Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. A paz, a glória de Deus manifestou muito aqui nessa noite, né? Ô glória! Só não sentiu a presença de Deus aqui nessa noite quem não adorou. Porque quando a gente adora, Ele manifesta a sua presença em nossas vidas. Aleluia! Nós adoramos. Sem contar que quando nós adoramos também, Ele visita as nossas dores, Ele visita as nossas enfermidades, os nossos problemas, Ele visita as nossas angústias também quando nós adoramos Ele. E aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, a casa de oração e adoração ao Deus autor de nossas vidas. Irmãos, eu estava aqui vendo a irmã Fernanda cantar o hino da árvore cortada. Há poucos dias eu mais o Washington estamos na frente das quinta-feiras da nossa igreja lá. O ano todo aí é eu e o Washington. E o mês passado o tema da campanha era baseado nesse texto da Bíblia, do livro de Jó, sobre a árvore cortada. E quando canta esse hino fala muito no meu coração, ele mexe mais comigo, porque eu fui uma árvore cortada. No ano de 99, aquele homem que cuidava da árvore, que no caso era eu, que era o meu pastor Valdivino, o saudoso Valdivino, e eu pedi que ele me excluísse da igreja. Eu já era uma árvore que estava já dando fruto, eu já estava pregando, eu estava dirigindo culto. A irmã Lúcia, o irmão Joel era da época lá da minha igreja, e achei um trabalho na feira que eu dirigia também, dia domingo, os cultos lá, e eu pedi para que me excluísse da igreja, e eu mantive afastado da igreja por 15, 16 anos mais ou menos. Quando foi no ano de 2014, janeiro de 2014, eu reconciliei. Aquela árvore que estava cortada voltou novamente a sentir o cheiro das águas, da água viva que era Jesus Cristo. E eu comecei a buscar a água, porque eu estava cortado, era um tronco seco, mas as raízes ainda estavam enraizadas na terra, em busca da água. E eu voltei, e para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, hoje estou novamente dando frutos para o reino de Deus. Amém? Irmãos, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé em reverência à palavra de Deus, para nós lermos aqui em Jó. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. O versículo 8. Jó capítulo 1 e o versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Podeis assentar. Irmãos, eu vou falar um pouco de Jó aqui para trás, um pouco sobre o pai que Jó era. Hoje, como é dia dos pais, vou falar um pouquinho de Jó, o pai que Jó era. Jó, além desses atributos que Deus mesmo deu a ele como homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, Jó também era um pai exemplar. Jó também era um bom pai. No versículo 5 do capítulo 1, a Bíblia fala que Jó diariamente
ele levantava as madrugadas para interceder a Deus pela vida dos seus filhos, e ele fazia um sacrifício para cada um dos seus filhos. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E a Bíblia fala que os homens, eles faziam as festas para se confraternizar entre os irmãos, e eles convidavam as 3 irmãs. E a Bíblia fala que Jó então intercedia a Deus, porque ele temia no seu coração que os seus filhos haviam pecado contra Deus. Então Jó, ele fazia as orações de madrugada e sacrifício para cada um dos seus 10 filhos, intercedendo a Deus pela vida dos seus filhos. Então os filhos de Jó contemplavam o seu pai em constante oração, em constante adoração por eles. Esse era Jó, um homem que tinha um exemplo muito bonito para os seus filhos. E você? Seus filhos têm visto você ajoelhado na beira da cama? Seus filhos têm visto você apresentando eles a Deus? Ou você é simplesmente um pai que maldiz, que fala coisas que não deve, ou talvez até mesmo espragueja, ou nenhum nem outro, mas também não faz nada, para que o seu filho possa ver em você um homem de Deus dentro de casa. Aleluia. Irmãos, o melhor legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é os filhos nossos ver nós servindo a Deus em retidão. Aleluia. Meu pai, ele faleceu em 2018 com 93 anos. Eu me lembro quando eu era criança, dessa idade desses meninos que estavam aqui, que eu já tinha um entendimento. Eu lembro de ver meu pai constantemente lendo a Bíblia Sagrada. Era a paixão do meu pai, era a Bíblia Sagrada, era ler a palavra de Deus. Um dia eu perguntei a ele: quantas vezes, pai, o senhor já leu a Bíblia? Ele falou: não sei, meu filho, já li demais. Eu já li ela do início para o fim, do fim para o início, depois eu pegava do meio para o fim, e assim. Só que meu pai, ele conhecia a Bíblia. Meu pai, se eu lesse qualquer versículo da Bíblia, que tivesse alguma referência que a gente pudesse entender alguma coisa, ele sabia falar. O livro, pelo menos um capítulo, ele sabia falar. Ele tinha um conhecimento. Então, esse foi o legado que meu pai deixou para mim. E sem contar que também era um homem de oração. Como a minha mãe ainda está viva com uns 90 anos, é uma mulher de oração. Então esse legado meu pai deixou para mim. E eu procuro hoje estar sempre também na leitura da Bíblia, procuro estar sempre orando para que meus filhos possam ver isso em mim. Apesar que os meus filhos estão todos dois desviados da igreja, mas eu creio que um dia eles também vão retornar como eu retornei. Amém? Irmãos, agora falando sobre o que Deus perguntou para Satanás: observaste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, o que Deus tem para dizer para cada um de nós aqui nesta noite? Qual o testemunho que Deus possa dar ao diabo ao nosso respeito? Será que o diabo diante de Deus, para quem às vezes não conhece a história, eu vou ler mais um pouco aqui, e para cima aqui um pouco, que às vezes tem pessoas novas convertidas que não conhecem a história. A Bíblia conta que
acima desse versículo, eu li o 8, 6, diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Os filhos de Deus, eu acredito que sejam os anjos. Eu acredito que sejam os anjos. Vieram se apresentar diante do Senhor. Veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Aí Deus deu o testemunho de quem é Jó. A gente escuta muito a pregação de Jó, só que as pessoas levam muito pelas bênçãos que Deus dá para Jó lá no final, que a Bíblia fala que Deus, depois que Jó perdeu tudo, Deus deu tudo em dobro para Jó. Bênção, muita bênção, coisa boa demais. Só porque o que mais me chama a atenção na história de Jó é o testemunho que Deus dá da vida de Jó para Satanás. Deus chegou a falar para Satanás que não há homem nessa terra como Jó. Irmãos, para nós atingirmos aquilo que Jó não é fácil, não é fácil, mas nós temos que tentar procurar acertar mais e errar menos, ter mais uma integridade, ter uma vida com mais integridade, uma vida com mais retidão, uma vida com mais presença de Deus, se desviando do mal. Que mal é esse? O mal que nos afasta de Deus, o pecado, as coisas que nos apartam de Deus. A única coisa que nos tira a presença de Deus é o pecado. É o pecado. Deus, quando fez Adão e Eva, Deus se manifestava no jardim do Éden. Adão e Eva via Deus face a face. Mas quando Adão e Eva pecou no jardim, o pecado afastou Deus deles, e eles não viram mais a Deus. E o homem, nós como herdeiros do pecado de Adão e Eva, também não vemos Deus face a face. Nós sentimos Deus como nós sentimos aqui nesta noite. Aleluia. Sentimos a presença de Deus aqui nesta noite. Meus irmãos, vocês observam, a Bíblia fala que Jó era o homem mais rico daquela região, da terra de Uz. A Bíblia fala que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava dos maus. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Mas quando Deus, ele foi falar para Satanás de Jó, ele não falou para Jó, não falou para Satanás o que Jó tinha. Ele não falou da grandeza que Jó tinha, pelas coisas que Jó tinha, pelos bens materiais que Jó tinha. Porque aqueles bens, aquelas coisas que Jó tinha, foi Deus que deu a Jó. Agora, ser reto, ser temente, desviar do mal, ser íntegro, isso era o caráter de Jó. Isso era o caráter de Jó. Então, às vezes a gente às vezes está assistindo algumas essas televisão que tem programa evangélico lá. Eu já escutei falar que o homem que é de Deus, ele tem que ter carro bom, ele tem que ser próspero. Já escutei isso na televisão. Só que a Bíblia vem mostrar aqui para nós que o homem de Deus, ele tem que ter caráter de homem, ele tem que ter o caráter de Deus.
Porque Deus não olha o que nós temos, porque o que nós temos é Ele que dá. Deus olha para nós, é aquilo que nós é o nosso caráter, o nosso eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para que nós possamos ter uma vida digna de Deus, ter uma vida de retidão com Deus. Se nós tiver algo que nos atrapalha a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos que analisar e mudar o nosso caráter. Muitos anos atrás, eu era um homem bruto, dentro de casa, bruto. Larga agora de lá, pessoal. Rapaz, mulher, menino, não podia falar nada comigo, que eu já... Só que um dia eu percebi que eu precisava mudar. É eu que preciso mudar, porque o nosso caráter, Deus não interfere no caráter do homem, Deus não interfere no seu eu, é o seu eu. O maior inimigo que nós temos é o nosso eu. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não mudo e acabou e pronto. Não é assim. Então o maior inimigo que nós temos é o nosso eu, é o nosso caráter. Mas Deus não muda o caráter, não, Deus não muda o caráter de um homem. O homem que tem que tomar uma decisão de mudar o seu caráter, enxergar as coisas que ele está fazendo que não está de acordo. Quando ele toma a decisão e começa a caminhar naquela decisão dele, Deus é fiel para cumprir a boa obra, entra no coração dele e completa a obra, e ele se torna um homem tranquilo, como Deus fez comigo. Como Deus fez comigo. Então Jó, Deus dá o testemunho de Satanás para a vida de Jó. E que eu quero dizer para vocês aqui nesta noite: qual o testemunho que você está dando? O que o seu vizinho possa falar a seu respeito, aleluia. O que o seu pai possa falar a teu respeito, que a sua esposa possa falar a teu respeito, o que você possa falar a respeito da tua esposa, o que o seu pastor possa falar, aquele ali é reto, é íntegro, aquele ali é um crente bom. Irmãos, andar nos caminhos de Deus, a gente tem que andar para ir para o céu. Aleluia. A gente ficar servindo a dois senhores não adianta, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem pessoas que colocam a riqueza, os bens materiais em primeiro plano. Jó, homem rico, e a história de Jó conta que, descendo mais para baixo aqui, então Satanás respondeu ao Senhor: porventura Jó em vão teme a Deus? Ele afrontou a Deus dizendo assim: Jó te serve por aquilo que você dá para ele, Jó te serve pela riqueza que você dá para ele. Mas acaso não cercaste com cerca a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Só que Deus conhecia Jó, Deus conhecia o caráter de Jó, Deus conhecia o eu de Jó. Ele sabia, pastor, que Jó servia a ele não por aquilo que Deus havia dado para ele, mas Jó servia a Deus por aquilo que Deus é. Aleluia. Então Deus diz assim a Satanás: vai lá, toma tudo que ele tem, vai lá, toma tudo que ele tem. Mas Deus sabia, Deus faz isso com quem confia, pastor. Deus não vai fazer um trem desse comigo ou com qualquer outro aqui se ele não confiar em nós. Então ele faz naquilo que ele confia, naquilo que ele sabe que não vai fracassar.
Então o diabo foi lá e tomou tudo que Jó tinha, tudo. Tomou os bois, tomou os jumentos, os camelos, as ovelhas, tomou tudo. O que não mataram, o que não caiu fogo do céu e queimou. As outras nações vieram, roubaram e levaram tudo, e ainda matavam os servos dele. Só que, para piorar a situação, de repente chega um dos seus criados, já que tinha contado tudo, que tinha levado tudo dele, que tinha levado toda a riqueza dele. Chega um dos seus criados e diz assim: Jó, veio um vento do deserto. Veio o vento do deserto. Os seus filhos estavam em festa, em confraternização, seus 10 filhos. E aquele vento jogou a casa e matou os seus 10 filhos. Eu acredito que o diabo esperou e falou assim: ele agora vai meter o pé no balde, agora ele vai chutar tudo, agora acabou, agora ele vai blasfemar contra Deus. Mas a Bíblia fala que Jó se levantou, rasgou as suas vestes, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou sobre a terra e adorou. Você sabe por que Jó fez isso? É porque Jó servia a Deus pelo que Deus serve. Aí Jó diz assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, apesar de toda a riqueza que Jó tinha nos seus bens, Jó não era apegado àquilo, porque ele sabia que quando ele fosse sepultado, quando ele morresse, aquilo nada iria com ele. Mas ele sabia que se ele permanecesse fiel e com a sua vida íntegra, em retidão e se desviando do mal, quando ele fechasse os seus olhos para esse mundo, ele estaria no braços do Pai. Riquezas, Deus não olha para a sua riqueza, Deus não olha para o seu comércio, Deus não olha pelo seu carro, pela mansão que você tem, porque isso foi Ele que te deu. Isso foi Ele que te deu. O que Deus olha é se você adora Ele em espírito e em verdade. O que Deus olha é o seu caráter, o seu eu. Se o seu eu, se o seu caráter está voltado para servir Ele. Nós podemos enganar a nós mesmos, enganar os nossos pastores, as nossas esposas, os nossos filhos, mas a Deus nós não enganamos. Ele conhece o nosso eu. O que nós temos que saber, irmão, que aquilo que nós conquistar entre o berço e a sepultura não pode ser a razão da nossa vida. Não pode ser a razão da nossa vida. Porque como diz Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Agora, ser íntegro, reto, temente a Deus e desviar do mal, essa tem que ser a razão para a qual nós devemos viver, porque esse é o nosso eu e o nosso caráter. Porque a qualquer momento Cristo pode tocar a trombeta nos altos e nas alturas, e nós possamos encontrar com Ele, se tivermos uma vida reta, íntegra e desviando do mal. A nossa riqueza não vai nos levar ao céu. A única coisa que a riqueza pode acontecer em nossas vidas quando nós morremos é deixar para os nossos filhos e eles ainda brigar ainda por causa da herança, que é a maioria das coisas que acontecem. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando o dinheiro entra no coração do homem, ele se torna maldição. O dinheiro, pastor, ele não pode entrar no nosso coração. O lugar do dinheiro é debaixo do nosso pé, para que nós dominamos ele. Porque se o dinheiro subir e entrar no nosso coração, ele nos domina. E se ele nos dominar, nós afastamos de Deus, porque nós colocamos prioridade ganhar dinheiro, nós colocamos em prioridade servir ao dinheiro. Tem pessoas que quando ganha dinheiro, a primeira coisa que ele faz é afastar de Deus. É a primeira coisa que ele faz. Eu me lembro, eu não vou citar um nome aqui,
Eu me lembro de uma pessoa aqui na Mozarlândia, tem muitos anos, isso foi na época do pastor Valdivino, ou antes dele ainda, não lembro. Essa pessoa tinha os bens, tinha algumas coisas, e ele perdeu tudo. E aí ele foi para a igreja, aceitou Jesus e ficou na igreja por causa da situação que ele estava. Ele não estava na igreja por causa de Deus. E quando foi um certo tempo, Deus o abençoou, ele novamente. Deus deu para ele novamente bens. E quando Deus abençoou ele, eu nunca mais vi ele dentro de uma igreja, nem na nossa, em lugar nenhum. Eu nunca mais vi ele na igreja. Mas aí você se pergunta assim: então por que Deus abençoa os ímpios? Porque é o único prazer que ele tem é na sua riqueza. É o único prazer que o rico tem, é na sua riqueza. Não todos os ricos, porque tem rico que serve a Deus. Jó era rico e servia a Deus. Abraão era rico e servia a Deus. Davi se tornou muito rico, servia a Deus porque era rei. Salomão era rico e servia a Deus. Temos hoje, nos dias atuais, homens ricos, prósperos e que servem a Deus. Mas uma grande parte dos ricos não serve a Deus. Aí você questiona: mas eu sirvo a Deus, eu passo tanta dificuldade nessa vida, por quê? Por quê? Eu não consigo entender. Irmãos, o rico vive para aquilo que não tem compromisso com Deus. Não estou dizendo quem tem compromisso com Deus, não, porque tem rico abençoado na obra de Deus. Só que o dinheiro dele, a riqueza dele não entrou aqui. A riqueza dele está lá debaixo do pé dele, ele está firme aqui. Quem domina a riqueza dele é ele. A riqueza dele não domina ele. Nós passamos lutas, dificuldades, problemas, mas quando Cristo voltar, se nós permanecermos em nossas vidas nos caminhos de Deus, nós seremos herdeiros do céu. Nós seremos herdeiros do céu. Nós somos herdeiros porque Cristo desceu um dia, morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos fez ser co-herdeiro de Deus, para que nós, porque que hoje Cristo nos ensinou quando fomos orar: Pai nosso que estais no céu. Antigamente, antes de Jesus falar assim, as pessoas iam orar, dizia assim: soberano e eterno, Rei dos reis, Senhor, Deus da glória. Mas Cristo veio, pastor, nos fazendo herdeiro de Cristo, e diz assim, quando orares, diz assim: Pai nosso, nos dando o direito de chamar Deus de Pai. E é isso que Ele quer de nós. Coloca de pé, o horário já acabou. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Só terminando a história de Jó para vocês, para quem não conhece a história de Jó. Jó, 3 amigos de Jó foram visitar Jó. E esses amigos de Jó fizeram, praticamente, vamos dizer assim na linguagem de crucificaram Jó, dizendo que Jó passava por todas as tribulações que passava, porque Jó havia pecado. Que existe esse conceito até hoje, quando você está passando por lutas e dificuldades, falando que você pecou, e não é. É porque às vezes nós precisamos passar por lutas e dificuldades, pastor, porque Jó diz assim, lá no capítulo 42, eu te conhecia de ouvir falar, mas quando Jó passou por toda a tribulação, Jó disse assim: meus olhos agora te veem. Aleluia. Na dor, na angústia, nas tribulações, nós enxergamos a Deus, nós vemos Deus. Então a Bíblia conta que esses amigos de Jó falaram tanto de Jó, acusando Jó de ladrão, acusando Jó de pegar coisas alheias, de pecado de prostituição, tantas coisas que esses amigos de Jó o acusaram.
Mas Deus repreendeu esses 3 amigos e mostrou para eles que o pecado do homem, que os nossos pecados não tem nada a ver com aquilo que nós passamos, porque Jó estava passando não porque ele pecou, é porque Deus permitiu. E quando Deus permite algo em nossa vida, pastor, quando Deus permite algo em nossa vida, Ele está no controle. Por mais que, eu estou vendo um Augustinho aqui, o Augustinho esteve internado na UTI, todo mundo falava 30 dias entubado. Eu sei que muitas pessoas não acreditavam. Está ali, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Deus permite, às vezes nós passarmos por tribulações e permite passarmos por tantas coisas, para que nós possamos enxergar Ele, porque nós ouvíamos falar de Deus. Deus cura, Deus salva, Deus batiza. Mas quando nós entramos na tribulação, nas angústias, nas dores, nós aproximamos mais de Deus. Quando nós batemos nossos joelhos nas aflições e aproximamos mais de Deus, nós contemplamos Deus, Ele perto de nós e a sua mão estendida sobre nós. Então quando Jó orou pelos 3 amigos que estavam o acusando, a Bíblia fala que Jó, Deus restituiu tudo para Jó. Só que o mais importante da história de Jó, o testemunho que Deus deu ao seu respeito, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vamos orar? Senhor, Pai nosso, exaltado seja o teu nome, Senhor, de eternidade a eternidade. Tu és grande, Tu és magnífico, Tu és o Senhor de nossas vidas. Tu és, Pai, aquele que faz tudo por nós. O Senhor vela por nós todos os dias. Nós não damos, Senhor, nem um passo sem que o Senhor não esteja do nosso lado. Senhor, que o Senhor abençoe a cada um que está aqui nesta noite. Deus, que o Senhor derrama sobre cada um o Teu Espírito Santo, para que eles possam, Senhor, sentir a presença gloriosa do Senhor. E se há algo, Senhor, nessas vidas que afasta eles de Ti, se há algo, Senhor, que está entristecendo o Teu Espírito Santo, por aquilo que fala, por aquilo que pratica, que o Teu Espírito Santo convence a cada um, e que cada um de nós, Senhor, possamos ser mais reto, mais íntegro, ser mais temente a Ti, Senhor, e para que cada dia, Senhor, cada amanhecer, nós possamos ser renovados as nossas forças em Ti, e que nós desviamos o mal, para que breve, muito breve, Senhor, nós encontrarmos contigo na glória, e morarmos para sempre com o Senhor na eternidade, e Te adorar, Senhor, e Te adorar, Senhor, porque foi para isso que fomos feitos, Te adorar face a face. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Irmãos, eu quero trazer um abraço para o meu pastor, que eu esqueci de falar. Ele mandou um abraço para o pastor, para a igreja. Eu quero aqui agradecer o Washington, a Fernanda, a Emanuele, o presbítero Diego, mais a Alessandra, as 2 menininhas dele, a minha esposa que está ali. Agradecer a cada um dos irmãos que está aqui. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Aplaude a Jesus, que Ele é maravilhoso.